Bora lá, pessoal, vem comigo então mais um aqui, espelhos esféricos, não, espelhos planos com o professor Lucas, hein? Agora esse espelho plano, o objeto e o espelho não estão parados mais, eles estão em movimento em relação ao objeto. Olha só que legal. Em relação à óptica, assinale as assertativas a seguir e assinale a alternativa correta. Analise as assertativas e assinale a correta. Vamos lá então. Denomina-se translação do espelho plano quando o objeto se move com uma determinada velocidade em direção ao espelho. É falso, pessoal. Translação é quando o espelho se inclina em relação a um determinado eixo. Isso é translação, tá? Então, por isso que essa primeira alternativa é falsa. De novo, translação é quando ele está inclinando para mais ou para menos. Então, essa é a translação. Quando ele está rotacionando sobre um determinado eixo. Não quando ele está andando. Então, por isso que é falso. 2. Quando uma pessoa corre em direção ao espelho plano, com velocidade v, a sua imagem se aproxima do espelho com velocidade 2v. Falso também. Eu vou desenhar isso aqui para vocês. Ó. O que a gente tem que ter sempre em mente quando tem um movimento relativo de objeto no espelho plano? Eu tenho o solo, eu tenho o espelho plano, aqui é o meu objeto e aqui é a minha imagem. Sempre enantiomórfica, sempre a mesma distância, tudo simétrico, ou seja, se o objeto tem uma velocidade v, a imagem também tem uma velocidade v em relação ao espelho, e não 2v. Então, por isso que também é falso. A velocidade vai ser 2v, a velocidade da imagem, ela será 2v em relação ao objeto. Agora, em relação ao espelho que está fixo, a imagem tem a mesma velocidade em módulo do que do objeto, porque a imagem tem sempre as mesmas características que o objeto. Então, segunda afirmativa também é falsa. Terceira afirmativa. Em uma associação de espelhos planos, um objeto real conjuga sempre uma imagem real. Falso. Primeiro ponto. Espelho plano, imagem virtual. Atrás do espelho é virtual. Tomem cuidado com esse sempre. Tá? Esses sempre gerarão imagens virtuais. Virtuais, não reais. Imagem real seria aquela imagem formada à frente do espelho. Seria aquela imagem formada pela própria projeção dos raios de luz. Imagem real apenas em espelhos esféricos, em algumas condições. Então, por isso que é falso a afirmativa 3. A reflexão e a refração ocorrem sempre de forma isolada? De maneira alguma, gente. Nós sabemos que a refração é quando a luz muda de meio, né? Então, vamos supor aqui uma superfície com água. Eu tenho um certo raio de luz incidente vindo, por exemplo, do sol para a água. O que acontece? Parcela da luz penetra na água, a outra parcela da luz é refletida pela água. Por exemplo, 40% da luz reflete, então 60% da luz refrata. É que, em algumas condições, nós só consideramos a reflexão ou só consideramos a refração. Porém, os dois fenômenos podem ocorrer simultaneamente, sim. Por isso que todas essas opções estão incorretas. Alternativa E de escola.